agora falar da pesquisa da Consult, divulgada hoje pela TV Ponta Negra, que ouviu 1.700 pessoas entre os dias 22 e 25 de junho, distribuídas nas 12 regiões do Rio Grande do Norte. Os resultados da pesquisa estão sujeitos a um erro máximo permissível de 2,3%, com confiabilidade de 95%. A pesquisa de opinião pública foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com os protocolos BR 00969/2022 e RN 02501/2022. Vamos começar aqui com a aprovação do governo Bolsonaro e da gestão Fátima Bezerra. Primeiro, Bolsonaro, 33,82% disse aprovar o governo federal, enquanto 58,88% disseram desaprovar. 7,29% não sabe ou não responderam. O governo Fátima foi aprovado por 37,82% da população, enquanto 49,41% disseram desaprovar. Não sabem ou não responderam, deu 12,76%. Olha, você vê, Gênia, que a questão ideológica aí não conta muito. Pela pesquisa, a cada 3 eleitores, 2 votam em Lula e 1 vota em Bolsonaro, que quando você desaprova um governo, você, na teoria, você não vota naquele que você desaprova. A situação de Lula é uma situação aqui no Rio Grande do Norte bastante consolidada, porque esse nível aí de pesquisa é uma pesquisa que foi presencial nas 2 regiões, entrevistando 1.700 pessoas. Agora, já a situação da governadora Fátima Bezerra acende um sinal amarelo. Ela que imaginava ganhar por WO no primeiro turno, agora enfrenta sua principal adversária. Sim, Fátima tem uma grande adversária. Sabe quem é? Fátima Bezerra. O não governo que ela faz. Essa pesquisa, o interessante desses dados aqui de aprovação e desaprovação é porque o Potiguar, ele diz que reprova o governo do estado em 49,41%. Isso aí, o inverso seria o teto de Fátima. Ela poderia crescer até 5%, só que ela teria que ganhar todos os 51%, porque só vota no governo quem eventualmente aprove. Só que a aprovação é de 37,82%. 37,82%. Aí tem outra pergunta mais adiante sobre se a governadora deve ser reeleita ou não. Eu quero dizer o que é com isso, que o cenário para uma oposição... Que é 50,8% que... O cenário está dado. O problema é que não há uma oposição que se apresente como uma alternativa e a governadora vai ter a carona, a união com Lula, que está muito bem no estado e certamente vai conseguir transferir votos para ela. Esse Podinarte falou, a principal alavanca de Fátima, de sustentabilidade de Fátima é essa união com Lula. Lula se mostra extremamente forte, mas é como eu estava falando, o principal adversário de Fátima é a própria Fátima, é o seu desgoverno. Olha, vamos falar agora dos números para presidente da República. A pesquisa estimulada apontou os seguintes números. Lula da Silva, 47,76%, pergunta estimulada. Jair Bolsonaro, 30,06%, Ciro Gomes, 6%, Simone Tebet, 0,35%, Luciano Bivar, 0,12%, nenhum, 9,82%, e não sabe dizer, 5,88%. Por esses números aqui do Rio Grande do Norte, se a eleição fosse restrita aqui ao Rio Grande do Norte, o Lula... Essa é a pergunta estimulada, né? Estimulada. Lula, a estimulada é aquela que a pessoa que faz a pesquisa apresenta os nomes. Apresenta o disco ao entrevistado. E aí você tem que escolher naqueles nomes. E o Lula está bem consolidado, 15 pontos aí a mais que o presidente Jair Bolsonaro, é uma diferença... Mais que 15, mais que 17 pontos acima do... O engraçado da disputa entre Lula e Jair Bolsonaro no estado é que em Natal os dois estão tecnicamente empatados. 38,4% para Lula, 35,8% para Bolsonaro. Em Natal o antipetismo não tem conversa. Essa ampla maioria que Lula tem sobre Bolsonaro no total,
Em Natal, isso não se reflete e, inclusive, está afetando a eleição para senador. Mas aí, essa ampla maioria que você disse que Lula tem no Rio Grande do Norte, não, né? se reflete em Natal. Não se reflete mas em isso Natal. aí tá ruim para Bolsonaro, porque a direita sempre teve uma maioria aqui em Natal. Lembrando que Bolsonaro ganhou em 2018 aqui e ganhou em Parnamirim, que é Grande Natal. E agora ele, de qualquer forma, ele está atrás de Lula, certo? Não é o quadro do Rio Grande do Norte, mas ainda assim, para ser Natal, é um quadro bem favorável para o Lula. Já já a gente vai voltar a falar da pesquisa citando os números para governo e Senado. Você já deve saber que contar com o Sebrae faz toda a diferença para um pequeno negócio, né? Agora imagine ter uma consultoria do Sebrae junto com você dentro da sua empresa. Essa é a ideia do projeto Sebrae na sua empresa, uma iniciativa que leva o time de consultores do Sebrae para junto de você. A gente visita o seu negócio e dá o direcionamento para você organizar tudo o que precisa e vender cada vez mais. E o melhor, tudo isso de forma gratuita. Isso mesmo, sem nenhum custo para você. Sebrae na sua empresa, ajudando você a melhorar a gestão e principalmente aquecer suas vendas. Agende uma visita de um dos nossos consultores, ele terá o maior prazer em atender. Saiba mais em digital.rn.sebrae.com.br digital.rn.sebrae.com.br e confira o projeto Sebrae na sua empresa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. 6h44. Olha, falando agora dos números da pesquisa Consulte para o governo do Rio Grande do Norte, a pesquisa estimulada, que é quando são dadas todas as opções de voto, apontou o seguinte: Fátima Bezerra, 33,24%, Fábio Dantas, 15,2%, Stevenson Valentim, 14,2%, Daniel Moraes, 0,35%, Rosália Fernandes, 0,35%, Clorissa Linhares, 0,29%, nenhum, 18,53%, não sabe dizer, 17,94% e outro 0,06%. Olha aí, aquelas pessoas que estão acompanhando pelo YouTube estão vendo na tela os números da pesquisa. E esse é um número muito preocupante, porque já deu o empate técnico, preocupante para a governadora Fátima Bezerra, já deu o empate técnico entre a soma de Stevenson, Fábio, Daniel, Rosário, dá 33% contra 30%. Isso é aquele quadro que eu falei, do WO, já aparece aí um segundo turno muito claro, porque você imagina que Stevenson ainda não lançou a campanha ainda não começou, e tem 50,8%, segundo essa pesquisa do eleitorado do Rio Grande do Norte, que diz o seguinte: em Fátima, eu não quero que Fátima continue a governar. Tem um porém nesses números aí. Stevenson Valentim ainda não se declarou candidato. Stevenson Valentim ainda não se declarou candidato. E tem outra coisa, entre os que não sabem dizer e nenhum, tem 36%. É mais do que a governadora Fátima Bezerra. Ou seja, esses eleitores não sabem dizer e não votam em nenhum. A eleição, se por um lado alguns acham que está aberta, eu volto a insistir, tocar naquela mesma tecla. Uma coisa é essa eleição com o senador Stevenson Valentim. Outra coisa é sem o senador Stevenson Valentim, que até agora não se pronunciou, mas que obviamente foi consultado para ser colocado o nome dele dentro da pesquisa, né? E aí eu vou lembrar aqui que Fábio Dantas e Stevenson Valentim, eles dois pontuam dentro de uma oposição, mas apenas um tem capacidade de enfrentar mais a governadora, e é Stevenson. Porque as pesquisas qualitativas indicam que o eleitor não quer trocar o modelo de gestão de Fátima por uma coisa incerta. É por isso que a governadora e a turma dela bate na história de Fábio Dantas ter sido o vice de Robinson, porque eles sabem que isso vai causar deterioração para o capital político de Fábio. Já Stevenson não tem esse problema. É por isso também que a governadora prefere enfrentar Fábio Dantas do que Stevenson. E isso se percebe até em manobras que aparecem aqui e acolá com notícias que tem digitais do governismo para ver se inviabiliza
a candidatura de Stevenson. Eu acho que o principal adversário da governadora, como eu falei desde o começo, é a própria governadora, e eu acho também que, no caso aí, Fábio Dantas, quando começar o debate, ele e Stevenson, apesar do Stevenson ter um charme bem maior, ser um candidato aparentemente mais forte, o Fábio Dantas ele tem muito, mas muito mais conteúdo do que tanto Fábio quanto Stevenson, talvez mais que os dois juntos. Então, assim, eu acho que a campanha ainda nem começou. E esse processo de campanha vai fazer com que o Rio Grande do Norte até passe a conhecer mais quem é Fábio Dantas. Ele não é bonito, ele não é um cara que é eloquente, ele não é um cara também popular, mas ele é um sujeito que a gente vem falando muito aqui de extremamente preparado. Isso aí é fato. E outra coisa, tem um outro detalhe também. A governadora Fátima Bezerra começou a se movimentar, hein? Muito, está andando muito. A governadora Fátima Bezerra começou a se movimentar. Fátima Bezerra é reconhecidamente um bicho político, sabe fazer política como poucos. No contato pessoal, ela é uma pessoa extremamente agradável. Sem dúvida nenhuma. Durante essas festas juninas, a governadora Fátima Bezerra rodou. E ela está rodando. Você pegar agora, na sexta-feira, que é o ponto facultativo que deveria ser hoje, foi transferido, ela vai fazer uma grande movimentação. E hoje... Tá entendendo? Ela sabe como fazer isso. O grande problema que eu acho é quando ela chega na cidade. O que é que ela vai apresentar à cidade? Ela não precisa apresentar na cidade, ela basta ir pro interior. E é o que ela está fazendo. Então, no interiorzinho, na cidadezinha. Não, ela tá. Ela vai começar. Ela aos poucos ela vai começar a soltar alguma coisa aqui, ali e acolá. Ela sabe fazer política. Não, ela está fazendo. Ela sabe fazer política. Ela não é nenhuma neófita na política, não. Chegou a hora dela abrir o cofrinho. Se ela tiver um cofrinho, independente do tamanho do cofrinho, um cofrinho médio, cofrinho pequenininho, ela vai começar a distribuir renda, como diz um amigo meu, que sai para fazer as compras, e ele diz assim, pô, agora a governadora vai começar a distribuir renda, vai começar a fazer uma obra aqui, outra obra lá, outra obra ali, por exemplo, ontem ela anunciou um projeto de 50 milhões de estrada, maravilhoso. Agora, tem que botar um asfalto lá, né? Por enquanto é a promessa. Mas é isso. É só você passar ali na Via Costeira e olhar o Hospital Sara, que Henrique trouxe. Não tem não hospital. Mas não era assim. O que eu escuto mais com relação a esses suricatos municipalistas, né? Que gostam de viajar e gostam de dizer, gente, no interior a governadora Fátima Bezerra está muito bem. No Seridó ela pontuou aí 33%, né? No Seridó ela tem 47,8%. Tem a região Central Cabugi. 46,7%. E no Oeste? No Alto Oeste, 36,8%. Sertão do Apodi, 42,6%. Mossoró, 37,4%. Rapaz, nessa área central aí, Lula parece com 70 e poucos % e Bolsonaro com 16%. Para você ver como. Agora, quando a gente for falar de senador, aí eu volto. Mas a gente vai falar do segundo turno aí. Porque no segundo turno, a governadora Fátima Bezerra, ela sobe de 33 para 36. Ela só consegue subir 3 pontos. Fábio sobe 10 pontos. Ele sobe de 16 para 26. Então vocês veem o seguinte, que mesmo com esse eleitor que Enio falou nesse instante, de brancos, indecisos, nulo, a governadora Fátima Bezerra, o cenário máximo que ela consegue chegar são os 36%. O eleitor não consegue passar disso. Ela sobe 3 pontos e Fábio sobe 10 pontos. Então isso aí. Mas é como você falou, eu não acredito que Fátima chegou no teto dela, não. Eu acho que tem muita água para passar embaixo da ponte. A campanha ainda não começou ainda. E é como eu falei, a governadora Fátima Bezerra começou a se mexer, começou a se movimentar. O teto dela, tabuleiro político está aberto. Em primeiro turno é acima de 40%. Vamos ver, né? Vamos ficar analisando aqui pesquisa, e a gente vai traçando uma linha do tempo, né? Agora vamos finalmente falar da disputa para o Senado Federal, onde a concorrência parece mais acirrada. Os números são os seguintes. Pesquisa estimulada, tá? Carlos Eduardo, 23,71%.
Rogério Marinho 21,59%, Rafael Mota 7,18%, Ney Lopes 2,76%, 1,18% Freitas Júnior, nenhum 21,29% e não sabe dizer 22,12%, outro 0,18%. Olha, nesse momento, o que eu vejo é o seguinte: eu não consigo imaginar uma pessoa votar, por exemplo, em Jair Bolsonaro e dizer assim, eu não voto em Rogério Marinho. Eu não consigo. Eu vejo, na verdade, pessoas até votando em Ciro, em Rogério, votando em Simone Tebet, em Rogério. Então, esses votos que Jair Bolsonaro tem a mais hoje que Rogério Marinho, eles naturalmente irão para o candidato Rogério Marinho. E Rogério Marinho tem um catatal de obras aí para apresentar. O camarada Carlos, ele tem aí a vantagem de que, qual a grande vantagem dele? Ser o candidato de Fátima que vem liderando, e a outra vantagem dele é que ele é o candidato do PT, pelo menos oficialmente. Oficialmente ele está coligado com o PT. Vai ter um tempo de televisão e de rádio que é muito importante também no PT. E Rafael Mota, esse aí corre por fora. É um cara popular, é um cara bonito, é um cara simpático, é um cara que consegue chegar em todas as cidades sozinho. Desce do carro e chega sozinho. São 3 candidatos fortes, mas eu vejo um. Se você pegar os números de Natal, nem Carlos Eduardo consegue entregar a Fátima o que prometeu, nem ele mesmo tem aquilo que ele imaginava que tinha. Então, isso deixa Carlos Eduardo hoje numa situação bastante vulnerável. Ele é que tem que se movimentar, sorrir. O ex-prefeito, ele, durante muito tempo, ele se apresentou como um dos maiores eleitores, o maior eleitor, talvez, de Natal. Em 2018, no primeiro turno, contra Fátima Bezerra, ele terminou a votação de Natal com 47,65% dos votos. Muito, mas muito à frente de Fátima. No segundo turno, ele foi a 60,76%. Ele venceu Fátima Bezerra em Natal. 90 mil votos. Facilmente. Fátima Bezerra teve 30% dos votos em Natal na eleição de 2018. Essa pesquisa de hoje traz basicamente que ela tem 31%. Então, o apoio de Carlos Eduardo para Fátima Bezerra não significou até agora um crescimento em Natal. Pelo contrário, o ex-prefeito parte em Natal para o Senado, ele está há algum tempo nesse patamar, ele tem 30% na estimulada. É muito pouco para alguém que na eleição passada contra o PT chegou no primeiro turno com 40 e tantos %. Vocês vejam que essa história de o maior eleitor de Natal, ela é muito volátil, porque o maior eleitor de Natal é quem estiver ocupando o antipetismo. E Carlos Eduardo Alves hoje se distanciou, foi para o polo oposto, e a pesquisa mostra a deterioração do capital político dele.